Querido, hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Pela manhã a gente falou já um pouco, hoje eu quero reforçar algumas coisas que são importantes para nós. Você já orou? Clamou a Deus? Pediu algo a Deus? E aquilo que você orou, que você pediu, não aconteceu? A resposta que você teve foi o não. Eu tenho falado no curso de novos membros que Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Você crê nisso? Deus ouve todas as nossas orações. Amém? Amém. Deus responde todas as nossas orações? Sim ou não? Sim. Deus responde a todas as nossas orações? Sim. Só que a resposta dessas nossas orações é sim, não e espere. Para o ansioso, a mais difícil qual é? É o espere. Você não sabe se é um sim ou não lá na frente. Quando é não, a gente já parte para outro pedido, né? Quando é sim, a gente fica todo feliz. A grande maioria das nossas orações, a gente quer ouvir o sim de Deus. Mas Ele também trabalha no espera. E é no espera, nesse tempo de espera, nesse tempo da espera para a resposta, que Deus trabalha em nós maturidade, que Deus trabalha em nós dependência, que Deus trabalha em nós algumas coisas na nossa vida. E quando a gente fala de salto de fé, a gente está falando de que haverá momentos em que eu e você vamos precisar ser ousados. Vamos precisar sair da teoria. Porque quando a gente é questionado, eu confio em Deus, você confia em Deus, rapidamente você diz sim, eu confio em Deus. Só que dizer que nós confiamos em Deus é uma coisa. Confiar em Deus no momento da dificuldade, do aperto, da crise, como aqui do Salmista 116, no momento da angústia. Confiar em Deus de verdade é outra coisa. Não é teoria, é prática. E o salto de fé é isso. É esse convite para que eu, em alguns momentos, eu possa sair dessa teoria. Confiar que de fato Deus está agindo, que Deus de fato está operando e que em nenhum momento Ele me abandona. É por isso que muitas vezes nós somos pegos de surpresa em nossas vidas por algumas situações inesperadas que a gente não planeja, como uma enfermidade, o desemprego, uma notícia que vem e a gente não esperava aquela notícia e vai mudar o rumo da nossa família, um relacionamento que não foi como a gente esperava. São situações que acontecem e que vão surgir na nossa caminhada com Cristo. E é nesse momento que a gente precisa confiar e continuar confiando no Senhor. Nós somos seres humanos e somos frágeis. E haverá alguns momentos em que nós estaremos experimentando desânimo, dúvidas. E é nesse momento que Deus quer que eu e você sejamos ousados. Então eu vou passar os versículos que eu passei pela manhã, para depois a gente entrar nos personagens da noite. Mas eu usei aqui um texto, que é Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9. Paulo orando e tendo a resposta de Deus como o não. O contexto aqui desse capítulo é que Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha um espinho que o afligia. E é uma grande discussão teológica do que era esse espinho na carne. Muito mais do que saber o que era o espinho, a gente precisa entender que era algo que afligia Paulo, que angustiava ele, que perturbava ele. Tanto que ele pediu repetidas vezes para que Deus tirasse dele. Ele orou, ele pediu, Senhor, afasta de mim esse espinho. E a resposta é esse versículo 9. Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, ele repouse em mim. Esse mesmo texto, numa outra tradução, diz: a minha graça, Paulo, é tudo o que você precisa. Imagina você orando, clamando, pedindo a Deus, precisando de uma resposta. E o que Deus diz para você é: a minha graça é tudo o que você precisa. É suficiente. Você ia ficar satisfeito com essa resposta?
com esse direcionamento de Deus para você? Foi o que Paulo ouviu. A minha graça é tudo que você precisa. O meu poder vai operar na sua fraqueza. Agora, Paulo está dizendo, eu fico feliz, eu me orgulho das minhas fraquezas, porque é neste momento de fragilidade, de fraqueza, que o poder de Deus opera por meu intermédio. Portanto, quando a gente olha esse texto e a gente vai dividindo esse versículo pelas partes dele, a gente vai ver essa expressão, a minha graça é tudo o que você precisa. A graça de Deus aqui é a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a misericórdia dele, é o cuidado que ele tem, derramado sobre nós. Difícil de sair esse derramado. Ele está derramando sobre nós esse cuidado. Ele está derramando sobre a nossa casa esse cuidado. E essa é a graça. É essa presença. E Deus está dizendo, isso é o que você precisa. Isso é suficiente. É o que você precisa. Mas por que isso? Porque se a gente tem essa graça, se a gente tem essa presença, se a gente tem esse cuidado, a gente tem tudo. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Deus vai estar trabalhando nas outras coisas. Deus vai estar trabalhando no detalhe. Por isso que depois ele vai falar assim, o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Muitas vezes a gente não quer mostrar que nós temos fraquezas, que nós temos fragilidades, que nós somos pecadores. Mas Deus, a palavra deixa bem claro que Ele se agrada daquele que tem um coração quebrantado e contrito. O poder dele vai operar melhor na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas nossas fragilidades. O que Deus está dizendo para Paulo, é nesse momento de fraqueza, de limitação, que eu vou agir com o meu poder na sua vida, para que você entenda que não é você, não é sua sabedoria, não é nada sobre você, sou eu, o meu poder em você, que te fortalece, que te mantém de pé. Portanto, o meu poder, ele opera melhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas como é difícil a gente permitir que Deus faça isso, porque a gente quer sair logo da fraqueza, do momento difícil, do momento do aperto. Mas é neste momento da fraqueza, da fragilidade, que Ele age em nós. E Ele continua dizendo, eu vou ficar feliz de me orgulhar das minhas fraquezas. Eu não vou ter medo de dizer diante de Deus, nas minhas orações, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu não sei o que fazer nessa situação, ó Deus, eu não sei como agir, eu não sei que atitude tomar. Quando a gente tem esse comportamento, esse posicionamento diante de Deus, sem ser orgulhoso, sem ser altivo, mas submisso, se rendendo, se prostrando, mostrando a nossa dependência dEle. Paulo está dizendo que a gente faz isso, a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente reconhece quem nós somos, mesmo sendo filhos amados de Deus, nós continuamos sendo pecadores, falhos, e constantemente nós pecamos, erramos. É por isso que todos os dias nós oramos, nós lembramos de 1 João 1,9, se nós pecarmos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo em perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso é todos os dias, reconhecendo que nós somos fracos. E Paulo está dizendo, eu vou ficar feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, porque eu reconheço que não sou eu. Não é meu conhecimento, não é minha sabedoria, não é o meu dinheiro, não é nada em mim. É Deus, o poder é dEle. A ação é dEle, o cuidado é dEle. Por isso ele termina dizendo, o poder de Cristo, Ele vai operar por meu intermédio. Eu dependo dEle, eu confio nele, eu sei que Ele está no controle, é o poder de Cristo. Eu somente me rendo a Ele e permito que Ele atue e trabalhe em mim. Mas talvez se você ouvisse essa resposta de Deus para a sua oração, o seu comportamento não seria como o de Paulo. Vou me alegrar pelas minhas fraquezas, vou me alegrar por essa situação. Há um outro texto na Bíblia que fala que a gente tem que ter motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Está lá em Tiago.
Mas parece um negócio esquisito, como a gente vai se alegrar por estar passando um momento difícil. Porque é nesse momento de fragilidade, de fraqueza, de angústia, que a gente experimenta o poder de Deus, que a gente vê o cuidado de Deus, que nós entendemos que Deus está cuidando de nós. E talvez muitos aqui já passaram por situações assim e já experimentaram isso. É por isso, querido, que é um salto de fé. Você está num lado do abismo e do outro lado, para você ultrapassar esse abismo, é só na fé. Haverá momentos em que você não vai entender, você não vai ter respostas, você não sabe o que é que Deus está agindo. E às vezes o único meio de transporte que nós temos é esse salto de fé. É essa posição ousada, corajosa, de que nós não estamos sozinhos. Nunca se esqueça desse texto de 2 Coríntios 5:7. Nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Se você só espere confiar em Deus quando você vê, quando você entende, querido, poucas vezes você vai confiar em Deus. Por isso Paulo está declarando, o mesmo Paulo que recebeu aquela resposta está declarando, nós devemos viver por fé e não pelo que nós vemos. O futuro para nós é desconhecido, mas está nas mãos do nosso Pai. E eu confio que Ele tem sempre o melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Outro texto que nós usamos foi o Salmo 27:1, onde traz para nós assim encorajamento de que nós podemos nos alegrar nas fraquezas, porque é nesse momento de fraqueza que nós temos o Senhor como a nossa luz, como aquele que é a nossa salvação. E se eu tenho Deus que é a minha luz, a minha salvação, a pergunta é, de quem eu terei temor? Se eu tenho o Senhor como o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? O que poderá me trazer medo? Que situação poderá me apavorar? Se eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Se nós temos essa certeza, a gente vai passar por situações difíceis e complicadas, mas nós não estaremos sozinhos. Porque esse Deus que é luz, que é salvação, que é forte refúgio, está conosco. Essa é uma certeza que nós temos que ter todos os dias. Você tem que sair da sua casa todos os dias com essa certeza. Você tem que viver todos os dias com essa certeza. Com essa palavra no seu coração, na sua mente. Há um outro texto que diz, pois no dia da adversidade, quem é que vai me guardar? É Deus. É Ele que vai me guardar protegido na sua habitação. E quando eu olho esse começo desse versículo, eu lembro do Salmo 91, que Ele nos guarda debaixo das suas asas. É debaixo das suas asas que nós estamos seguros e protegidos. Ele está declarando que nós somos guardados no dia da adversidade. Nós somos protegidos no dia da adversidade. E no seu tabernáculo nos esconde e nos coloca em segurança sobre um rochedo. Você já conversou com pessoas que você pergunta, e aí, está tudo bem? E ela fala assim para você, que nem prego na areia. Estou firme igual prego na areia. Querido, quando a gente está com Deus, Ele nos dá segurança, Ele nos coloca nessa rocha que é Ele mesmo, nesse cuidado e proteção, para que nós possamos passar qualquer situação desafiadora. É por isso que o salto de fé é um desafio de confiar, mesmo que as coisas aconteçam como nós não esperávamos, nós vamos confiar. E a Bíblia, ela apresenta vários personagens, vários homens e mulheres, que deram esse salto de fé. Em momentos, eles tiveram que tomar decisões importantes. E o primeiro foi Abraão. Depois você olha Gênesis 12. O versículo 1 ao versículo 4. Deus chama Abraão. Deus chama ele para deixar a sua terra natal. Deixar a casa do seu pai. Ir a uma terra onde Deus ainda não tinha revelado. E essa foi uma grande decisão. E Abraão, ele fez esse grande passo de fé, quando ele sai da terra, sem saber o que o futuro lhe reservava. Ele vai simplesmente confiando na promessa de Deus, de que ele se tornaria uma grande nação. E este homem, desafiado pela palavra de Deus, ele dá esse salto de fé. A Bíblia nos ensina que o chamado de Deus para mim e para você, muitas vezes, nos leva a sair da zona de conforto.
Hoje pela manhã na aula sobre a vontade de Deus, estava falando sobre isso. Geralmente é nos momentos mais confortáveis da nossa vida que Deus nos dá uma direção diferente, para que algumas coisas mudem. E Abraão teve esse desafio. Ele recebeu esse desafio. E ele simplesmente obedeceu. A obediência a Deus muitas vezes exige de nós coragem, confiança no plano dele, mesmo a gente não entendendo qual é esse plano. Por que ele permitiu? Por que ele pediu por esse caminho, por essa direção? Abraão simplesmente obedeceu. Mesmo quando a gente não sabe todos os detalhes, nós entendemos que Deus tem um propósito divino para nós, e nós obedecemos. Mas tem sido assim com você? Você está obedecendo? Quando Deus mostra qual é a direção, você obedece? Abraão, ele deu um salto de fé quando ele obedeceu, mesmo não tendo todos os detalhes, mesmo não sabendo para onde ele ia, mesmo não tendo certeza que se tornaria uma grande nação, ele confiou. Porque se eu tenho Deus do meu lado, que é o meu forte refúgio, de quem eu terei temor? De quem eu terei medo? Tem um outro personagem, que é Moisés. Quando a gente olha Êxodo, capítulo 3, do 10 ao 12, Moisés foi chamado por Deus numa sarça ardente. Ele foi chamado com um simples desafio: libertar os israelitas da escravidão do Egito. A missão dele era muito simples. Era chegar diante de Faraó e falar: deixa o povo de Deus ir. Eu vou ser o líder desse povo. Ele teve receios quanto à sua capacidade, se ele seria capaz de fazer aquilo. E ele então começa a fazer o que eu e você fazemos muitas vezes. Ele começa a dar algumas desculpas para que não assumisse aquela responsabilidade. No entanto, ele aceita o chamado de Deus. Embora fosse uma missão enorme, desafiadora, ele experimentou todos os dias o cuidado de Deus, a capacitação de Deus, porque ele simplesmente confiou, foi ousado. E Moisés confiou que Deus estaria com ele e foi à frente, desafiando o Faraó, liderando o povo, enfrentando obstáculos. E a única certeza que ele tinha era a que Deus deu: eu estarei com você. E ele experimentou isso todos os dias. Não foi fácil. Quando você olha a história, você vai ver que aquele povo é um povo muito difícil. É como eu e você hoje. Um povo ingrato, um povo que só reclamava, um povo que só via dificuldade. Estava sendo alimentado e estava reclamando. Estava sendo cuidado e estava reclamando. Mas este homem acreditou e confiou no que Deus colocou nas mãos dele. O que Deus tem tentado colocar nas suas mãos e você está dando desculpas. Moisés acreditou, Moisés confiou, Moisés experimentou os milagres de Deus, Moisés experimentou coisas extraordinárias, porque ele simplesmente obedeceu à direção que Deus deu a ele. Mesmo não tendo todos os detalhes, mesmo não entendendo tudo. Muitas vezes nós também sentimos que nós somos incapazes. Nós nos sentimos inseguros diante do chamado de Deus, diante de algumas responsabilidades que estão sendo colocadas nas nossas mãos, diante de algumas oportunidades que estão se abrindo para nós. Mas, querido, lembre, a Bíblia nos ensina que essas limitações humanas, as minhas e as suas, elas não vão impedir de Deus nos usar, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, usa-me, faça de mim um instrumento teu. Deus vai nos usar além das nossas limitações, apesar das nossas limitações. A Bíblia ensina que essas limitações humanas não impedem a ação de Deus nas nossas vidas. Quando Deus nos chama, Ele não depende da nossa força, da nossa habilidade. É Ele que nos capacita. As nossas habilidades nos ajudam, mas não é somente elas. Deus nos capacita com o poder do Espírito. Não adianta nada sermos habilidosos e termos habilidade em tantas coisas e não termos o Espírito Santo nos capacitando com unção, com poder. Não vai resolver nada. É por isso que este homem, ele simplesmente confiou e experimentou algumas experiências incríveis com Deus, que eu e você podemos experimentar também.
Conhece Esther? Já leu sobre Esther? Já tentou estudar a história dessa mulher? No capítulo 4, do 14 ao 16, ela tinha uma grande responsabilidade. Ela tinha um grande desafio. O povo judeu estava em perigo. Eles estavam a ponto de serem destruídos. E ela foi desafiada por um homem chamado Mordecai. Mordecai desafiou Esther a interceder pelo povo. Mas não a interceder orando. Ele disse, vá lá conversar com o rei. Quem sabe ele te ouve. Vai lá interceder ao rei, pedindo que o rei tenha misericórdia do povo. Isso podia significar para ela sua própria morte, caso ela fosse levada ao rei sem ser chamada. Esther, ela refletiu sobre as palavras de Mordecai. Ela decidiu agir, dar um passo de fé. E mesmo sabendo que poderia morrer, por essa atitude que ela estava tomando, ela foi diante do rei. Ela tomou um ato arriscado, mas ela foi. E Esther fez um grande ato de fé, ao arriscar a sua vida para salvar o povo de Deus. E ela chega a dizer em Esther 4,16, se tiver que morrer, morrerei, mas eu irei. Olha a fé, a coragem, a ousadia dessa mulher, porque ela confiou. Aqui nós vemos a coragem, a obediência. E Deus quer ver em mim e você essa coragem, essa obediência. Esther nos ensina que às vezes nós precisamos agir com a vontade de Deus. E agir com a vontade de Deus vai exigir de nós coragem, ousadia. Fazer coisas que vão nos trazer medo, mas Ele está conosco. Mesmo diante de grandes riscos e incertezas, Ele estará conosco. Ele estará nos sustentando. Talvez essa história é mais conhecida por vocês, quando Davi estava diante de Golias. Lá em 1 Samuel 17, de 45 aos 50. Davi, ainda jovem, um jovem pastor, ele enfrentou o gigante Golias, mas não com a sua própria força, não com o seu recurso militar, mas com a força do Senhor. Ele enfrenta um grande desafio. A Bíblia nos ensina que Davi deu um passo de fé gigante, porque ele acreditou que o poder de Deus seria mais do que suficiente para ele derrotar Golias. E ele foi vitorioso com uma pedra e uma funda. E todos esses exemplos para mostrar para mim e para você que eram homens como eu e você, com as mesmas dúvidas, com as mesmas crises, com os mesmos sentimentos. A única diferença é que esses homens, eram homens corajosos. Eram homens que confiavam em Deus. Não só na teoria, mas na prática. E experimentavam e vivenciavam diariamente o poder sobrenatural de Deus na vida deles. Querido, e isso pode ser para mim e para você hoje. Talvez o grande gigante que se levanta para você não é o Golias, mas tantas coisas que se levantam para nos amedrontar, para nos colocar para baixo. E a Bíblia nos ensina que nesses momentos de desafio, nós devemos colocar a nossa confiança não nas nossas próprias forças, não nos nossos recursos, mas no Senhor. Tanto que Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala, eu vou contra você em nome do Senhor. Não é a minha força. Tanto que ele tirou toda a armadura que tentaram colocar nele. Nosso Deus é a fonte de poder e vitória. Davi, ele sabia que não venceria com espada, com lança, mas no nome do Senhor. Há algumas coisas na sua vida que não é na sua força, que não é no seu tempo, que não é com você mexendo as estratégias do seu jeito, com seus planos. Não, querido, é com o joelho no chão, é na força do Senhor, é no tempo do Senhor, é dependendo do Senhor. Mas como a gente perde quando a gente não tem esse tempo? Isso nos lembra que Deus, tendo Ele do nosso lado, sendo Ele o nosso Deus, não há gigante que não possa ser derrubado. Ele está conosco, Ele está em nosso meio, Ele está comigo e com você. Mas eu trouxe aqui também Pedro. Você lembra dessa história? Pedro está andando sobre as águas. Lá em Mateus 14, 28 ao 31.
quando os discípulos estavam no barco, viram Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, ele pediu para ir até Jesus, e Jesus disse: vem, Pedro. E ele começou a caminhar. Mas quando ele começou a olhar o forte vento, as águas agitadas, diz que ele quase começou a afundar. Mas Pedro deu um passo ousado de fé ao sair do barco, a confiar que Jesus o sustentaria. Eu lembro de um pastor que falou que um dia estava na praia e falou: vou ver se eu faço que nem Pedro. Mas ele não conseguiu. Ele falou: não consegui andar sobre as águas. Tentei, pedi, mas não deu. Mas Pedro, naquela oportunidade, ele conseguiu. Ele andou sobre as águas. Ele deu um passo ousado de fé. E mesmo meio à dúvida, Jesus estende a mão para ajudá-lo. Não permite que ele afunda. A verdadeira fé nos leva a agir como pessoas ousadas. Mesmo quando o cenário parece incerto. Mesmo quando nós não temos algumas respostas, Jesus fala: continua, vai. E nós confiamos, e nós vamos, e nós acreditamos. Quando Jesus nos chama, devemos responder com confiança. Por quê? Porque Ele está conosco. Talvez você lembre dos 3 jovens hebreus, lá em Daniel 3, 16 ao 18. A Bíblia é fantástica, porque ela também dá para nós algumas dicas de nomes para filhos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, se você quiser alguma dica de filho homem, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vem, Sadraquinho, vem cá, né? Abedneguinho. Esses 3 jovens, eles foram desafiados. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, como jovens, se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Só que recusar a adoração à estátua de ouro era morte. Era ser lançado na fornalha ardente. E mesmo diante da morte iminente, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuaram se recusando a se prostrar diante daquela estátua, a adorar aquele rei que estava naquela estátua de ouro. Eles demonstraram uma fidelidade inabalável a Deus, não se corromperam, não deixaram seus princípios de lado. Eles demonstraram fé inabalável, arriscaram as suas próprias vidas para permanecer fiel a Deus, confiando que independente da situação, Deus estaria com eles, mesmo numa fornalha ardente. Mas eu fico olhando esse texto e imaginando, aqueles jovens fizeram isso mesmo sabendo que se Deus escolhesse não os livrá-lo, eles continuariam confiando. Porque eles não foram ali com a certeza plena que eles não iam queimar na fornalha. Eles estavam prontos a morrer, mas não adorariam outro Deus. Então, sendo livres ou não da fornalha, eles simplesmente confiaram. Porque confiar quando eu tenho certeza que vai dar certo, é fácil, aí qualquer um confia. Mas confiar, sabendo que Deus pode ou não me dar o livramento, é outra coisa. Portanto, eles não tinham fé apenas nos milagres de Deus, mas sabedoria e bondade de Deus, de que mesmo que o desfecho fosse outro, eles estavam ali prontos, entendendo que Deus estava no controle. Chegando para o Novo Testamento, a gente vê uma mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5, 25 ao 34, nós vemos que essa mulher, ela sofria por 12 anos com um fluxo de sangue constante. Ela já havia gasto muito dinheiro, muitos recursos buscando a cura. Ela ouviu falar de Jesus, ela acreditou que se pelo menos tocasse em Jesus, na sua veste, ela seria curada. E ela demonstrou fé ousada ao acreditar que mesmo sem o convite de Jesus, ela podia ir até Jesus e tocar em Jesus. E quando ela toca Jesus, ela é curada. Mostrando que nós precisamos persistir em buscar a presença de Deus. E para terminar, a viúva de Sarepta. Lá em 1 Reis 17, nós olhamos esse texto e nós vamos ver o profeta Elias indo até uma viúva.
Deus manda o profeta ir até essa viúva. O período ali era um período de seca, de fome. O que ela tinha era para sustentar ela e o seu filho. E a viúva, mesmo estando à beira da fome, ela confiou na palavra de Elias e ela repartiu o que ela tinha. Ela confiou que Deus ia prover quando a situação parecia desesperadora. E Deus a recompensou, suprindo as suas necessidades e dando a ela o alimento. E aí a gente aprende que mesmo nas situações difíceis e de escassez, Deus continua sendo Deus da provisão. E todos esses exemplos, sabe para que serve? Para que eu e você olhe para a palavra e entenda que todos eles confiaram, deram um salto de fé, foram ousados, mesmo quando não tinham as respostas. Talvez você entrou aqui hoje sem essas respostas, sem entender o porquê Deus está permitindo algumas coisas. E o que Ele quer ver você é confiança absoluta nele. Lembra o que a gente cantou aqui no começo? Ele me ama. Se Ele é meu Pai e Ele me ama, o meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu vou confiar no que Ele tem para mim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando é todas as coisas, é todas as coisas. As portas abertas, as portas fechadas. As coisas boas e as coisas ruins. Em todas elas Deus está trabalhando. Mas o que Ele espera de mim e de você, o que esses exemplos mostram, é que essas pessoas ao longo da história bíblica deram passos ousados de fé. E por que eles conseguiram isso? E nós não conseguimos? Nós conseguimos também. É por isso que eu quero te desafiar hoje, querido, a gente conseguir isso. E sabe como nós conseguimos? Quando a gente dá esse salto de fé. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você investe orando? Quanto tempo você investe no seu secreto com Deus? Quanto você tem buscado a presença de Deus? O quanto você tem alimentado esse relacionamento com Ele? Ou a sua semana, aquela semana corrida que você consegue fazer quase tudo, só que esquece de orar, esquece de ler a Bíblia. Como está a sua lista de prioridades? Vida de oração está em primeiro lugar? Buscar a Deus está em primeiro lugar? Ou você está buscando as demais coisas e esquecendo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? A gente não vai conseguir ter essa mesma atitude ousada, corajosa, se a gente não se rende, querido. Se a gente não dá esse passo de fé. Se a gente não se entrega. É por isso que nesta noite, eu quero desafiar você, a que você possa ter o privilégio de todos os dias se render à presença de Deus, se render a esse Deus, reconhecendo que você é limitado, que você é pecador, que você precisa da direção e da graça dele todos os dias. Ele não quer ver em nós um olhar altivo, orgulhoso. Quando a gente deixa de orar, a gente está dizendo para Deus com a nossa atitude que a gente não precisa dele, que a gente consegue resolver sozinho. E não está correto isso. É por isso que a gente precisa todos os dias se ajoelhar, se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A gente só vai se manter de pé quando nós estivermos de joelhos. Nossos casamentos só vão permanecer firmes de pé quando nós estivermos de joelhos. Nossos filhos só vão permanecer de pé quando nós estivermos de joelhos. A igreja só continuará sendo uma igreja relevante quando nós, igreja, estivermos clamando e orando a Deus. Não é teoria, é prática. É você ter o seu lugar secreto com Deus. Cada um no horário, cada um no lugar. Não vai ser do mesmo jeito para todos. Mas o que você não pode é deixar de se render, de se prostrar. É por isso que eu convido você a ficar de pé. Porque neste momento, a gente vai fazer dessa música a nossa oração. Senhor, eu quero me render. A Ti eu vou clamar. Eu reconheço que tudo vem de Ti.